A paz do Senhor Jesus a todos que foi entrar na live, a todos que querem uma resposta do Senhor para a sua vida, a quem está passando por um momento de ansiedade, a qual vem passando por um momento nada bom, mas essa live foi feita para você que tem passado por crise de ansiedade, tem enfrentado a depressão. E Deus ele tem uma palavra para você nessa noite. Hoje vamos ter um convidado muito especial, o pastor Vicente, e vai ser uma bênção do céu. Eu peço você que está do outro lado aí da tela, que feche seus olhos e vamos iniciar essa live com uma oração, crendo que Jesus ele fará o seu mover em nossas vidas nessa noite. Fecha teu olho aí. Santo Deus, Pai que está no céu, neste momento, Senhor, queremos orar e te apresentar essa live, para que o Senhor venha falar poderosamente, meu Deus, com cada vida que está aqui nesse momento, meu Deus. Eu te apresento a vida de cada um, meu Pai, que o Senhor venha falar poderosamente, Senhor. Que essa live fique marcada nesse ano na vida de muita gente que vai passar por aqui. Desde já eu te apresento cada vida, te apresentar a vida do pregador, que o Senhor venha fazer o teu mover, o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Vou convidar aqui o nosso convidado especial, Vicente Messias. Enviei o convite. A paz do Senhor. Agora sim, paz do Senhor. Tudo bom? Eu não estou te vendo, mas bênção, graças a Deus. E você, meu profeta, como é que tá as Também, coisas? graças a Deus, pastor. Como é que tem sido? Graças a Deus, eu sempre digo que a gente tem que viver um dia de cada vez. Não adianta a gente querer viver o ontem no hoje e nem o amanhã no hoje. O que a gente tem que viver é um dia de cada vez, é viver o hoje, e é nisso que eu acredito, e é assim que nós temos vencido as nossas batalhas, nossas lutas, nossas dificuldades. Sabemos que é dessa forma que a gente vai conseguir alcançar o que Deus tem para a gente como propósito. Amém. Minha gente que está entrando na live, o nosso pastor e irmão Vicente Messias é autor de quantos livros ao total, irmão, o senhor tem? Está bem baixo o seu áudio, meu profeta. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ouvir agora? Agora melhorou bastante. Melhorou? Então, o nosso pastor e amigo, o Vicente Messias, tinha um livro, A Arte de Recomeçar, não é isso? Agora voltou a ficar baixo um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá pegando normal? Para mim tá bom, só não tô te vendo. Tô sem a sua visão, mas o seu áudio eu tô ouvindo. Amém. Eu acredito que seja a internet, Provavelmente. mas é isso aí, gente. O irmão Messias tem o livro Arte de Recomeçar, que é uma bênção de Deus. E eu creio, você no final da live que puder, vai lá no perfil do irmão Vicente Messias, segue ele, puder adquirir o livro, porque é uma bênção. E a gente vai começar a live dando a oportunidade ao nosso pastor e amigo, para que Deus venha usar ele poderosamente. Eu te entrego a live e deixa Deus te usar. Obrigado. Eu quero já, desde já agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer ao senhor, pastor, Amém. por ser um canal de bênção na nossa vida. O senhor sempre está, de alguma forma, nos abençoando, nos ajudando a propagar aí o evangelho, a ajudar pessoas que passam por essa dificuldade também. E eu sempre costumo dizer que ninguém melhor para falar de lágrima quem chora, ninguém melhor para falar de dor quem está sentindo dor, ninguém melhor para poder falar de situações com experiência, né? Eu costumo dizer que a maioria das vezes, quando alguém tem autoridade para falar sobre algo, é alguém que já vivenciou, alguém que está vivenciando e alguém que provavelmente já está vencendo e superando essa dificuldade. Então, eu quero agradecer também
ao bispo Marco, também está conosco, Marcos Rosa, uma bênção, uma história que a gente tem junto, outros amigos que estão conosco aí. Você que está conosco nessa live, se puder compartilhar para outras pessoas. Hoje a gente vai estar falando sobre ansiedade, sobre depressão. É algo que eu venho estudando, é algo que eu venho me aprofundando, é algo que literalmente consigo falar com propriedade, porque é algo que eu passei. Ô bispo, muito obrigado, também morrendo de saudade de você. Quero ver se a gente marca para a gente se reencontrar. E mediante aquilo que o senhor me ensinou bastante, eu quero ler uma palavra. Mateus capítulo número 7, verso número 17, diz assim: semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas toda árvore doente produz fruto mau. Verso de número 18. A árvore saudável não pode dar um fruto mau, e nem uma árvore doente pode dar um fruto bom. O André também está conosco aí, um doutor, um amigo. Mediante essa palavra hoje, irmãos, eu queria falar um pouco sobre aquilo que a gente aprendeu estudando sobre a ansiedade, sobre a depressão. Hoje em dia virou uma doença emocional muito grave. Muitas pessoas estão desistindo de sonhar, desistindo de viver, desistindo de ter uma família, desistindo de ter seus negócios, desistindo de colocar o seu propósito de vida literalmente em ação, porque ou a ansiedade está travando essa pessoa, ou a depressão está travando essa pessoa. E pasme, existem pessoas que vivem essas duas situações ao mesmo tempo. Existem pessoas que conseguem sofrer de ansiedade e depressão ao mesmo tempo, e pasme, de cada 10 pessoas, literalmente, 7 estão sofrendo com isso, 6 estão sofrendo com isso. E dessas 6 ou 7, 3 estão tendo crises cotidianas. Todos os dias ela está passando por uma dificuldade, tanto na depressão quanto na ansiedade. E é engraçado que estudando sobre isso e vivenciando sobre isso também, porque para quem não conhece um pouco da minha história, há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, nós estamos em 2025, em 2020, 2021, foi quando eu realmente tive o auge das crises de ansiedade e da depressão. E pasme, irmãos, isso trava qualquer ser humano. Trava tanto do lado financeiro, trava do lado emocional, trava do lado conjugal, familiar, no network com seus amigos. Isso literalmente rouba a sua vida, rouba o sentimento de ser útil aqui nesse mundo, rouba a alegria de você colocar o seu propósito de vida, aquilo que você ama fazer em prática. No meio de muitas circunstâncias, eu comecei a olhar para mim mesmo e olhar e ver que não havia mais sentido de estar nesse mundo aqui. Eu olhava para mim e falava, irmão Adrien, André, todos que estão comigo. Eu olhava para mim e falava, não é possível. Não existe mais sentido de vida aqui. Eu não estou me vendo mais capacitado em dar frutos. Eu já dei frutos bons, também já dei frutos ruins, mas na minha vida atual, em 2020, 2021, no final de 2022, eu comecei a olhar para mim mesmo e falar, eu tenho frutos bons. Eu já dei muitos frutos bons, já dei frutos ruins, mas dentro da minha vida o que era ruim começou a se tornar bom, porque Cristo fez parte disso. Cristo foi fazendo essa mentalidade, essa metamorfose, essa metanoia na minha vida. Porém, com o tempo, eu comecei a olhar para mim mesmo e ver que os frutos bons já não tinha mais. E comecei a olhar e ver que nem frutos maus também tinham. Já não estava dando mais fruto. Eu já não estava vendo mais sentido. A árvore, literalmente, figurativa na metáfora. Usando essa linguagem figurativa, eu comecei a olhar para mim e não ver mais fruto em mim. Eu não via mais fruto bom e nem fruto ruim. Eu não via mais nada. E eu comecei a olhar para mim mesmo e falei, peraí, tem alguma coisa errada comigo. E se eu não começar a mudar isso, isso vai me levar para o fundo do poço, que pode me tirar total alegria daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou fazendo. E aí foi quando eu entrei numa crise conjugal, financeira, emocional, e eu falei, pronto, qual que é o sentido de eu estar vivendo agora? Por qual motivo? Por que eu vou lutar?
qual que é a energia que vai me mover? Qual que é o combustível que me move? E eu comecei a achar mais nada. E meditando muito como conhecedor da palavra, estudando, lendo muitos livros, conversando com muitas pessoas, até passando por psicólogo, eu comecei a entender que se caso eu não quisesse me ajudar e eu não quisesse sair fora disso, ninguém ia conseguir me ajudar. Foi quando a minha esposa tentou me ajudar e não teve jeito. Foi quando o bispo, Marco Rosa, que está comigo aí também, tentou me ajudar e não teve jeito. Quando alguns amigos, como o André, que está aí também, tentaram me ajudar e não teve jeito. Porque por mais que as pessoas que estavam do lado de fora tentassem me estender a mão, eu não queria mais essa mão. Eu achava que não havia mais possibilidade de eu dar frutos bons. E quando eu estava meditando para vir para essa live hoje, meditando exatamente nisso, essa palavra veio fortemente ao meu coração. Ou a árvore ela vai dar um fruto ruim, ou ela vai dar um fruto bom. Não tem como ela dar os dois tipos de fruto ao mesmo tempo. Verdade. É a mesma coisa de você abrir a torneira da sua casa e dar uma golada na água e a água sair ruim, e você jogar aquela água fora e depois dar uma golada e a água sair boa. Não, não tem como. Ou a fonte vai dar água boa, ou a fonte vai dar água ruim. Porém, irmãos, se eu abrir hoje uma torneira e essa água for boa, é porque a fonte dela lá atrás é boa. É porque da onde está surtindo essa água, literalmente ela é boa. Porque se essa fonte for ruim lá no começo, ela aqui também no final vai ser ruim também. Então eu comecei a procurar quais eram as fontes, de onde é que estava saindo tudo aquilo que estava ruim dentro de mim. E eu comecei a ver a falta de perdão, tanto para as pessoas quanto para mim mesmo. Eu comecei a olhar para as fontes que estavam dentro de mim e vi que tudo aquilo que estava sendo gerado dentro da minha alma estava surtindo um efeito tão ruim, os frutos estavam sendo tão ruins, que eu não havia possibilidade de ver alguma coisa mais boa ou positiva em mim mesmo. E naquilo que eu estava fazendo à minha volta. Foi quando eu parei e decidi. Falei, olha, eu preciso ter uma conversa séria com Deus. E tem um corredor aqui na minha casa, e dentro desse corredor eu coloquei um banco para mim, um banco para Deus, e falei, Deus, é o seguinte, eu sei que eu estou passando pelo pior momento da minha vida, e nesse momento eu não vejo fruto em mim. As pessoas que estão do lado de fora estão olhando para mim dizendo, você não pode parar, você é um cara guerreiro, você chegou em São Paulo há 17 anos atrás com uma sacola de roupa na mão, olha o que Deus já fez na sua vida, olha o que Deus fez através da sua vida, mas não adiantava as pessoas falarem para mim se eu não visse aquilo dentro de mim. E por mais que eu tenha dado frutos bons, eu não estava vendo esses frutos mais. Eu não estava vendo o resultado disso mais em minha vida. Foi quando eu olhei e falei, peraí, eu preciso ter uma conversa com esse Deus que faz diferença na vida do ser humano. Aleluia. E com tudo isso que eu passei, eu já estava me vendo completamente desligado de Deus, afastado de Deus, a tal ponto de não sentir o amor dele incondicional por mim. Eu achava que nem Deus podia me perdoar e nem Deus podia me amar na situação que eu estava. E foi quando eu me lembrei da oração do Pai Nosso. Quando os discípulos chegaram em Jesus, falaram para ele assim, olha, ensina a gente a orar. Na verdade, o que eles estavam querendo dizer para Jesus é, nos ensina a ter essa intimidade que você tem com Deus. E foi quando eu fiz isso dentro da minha casa, no corredor da minha casa. Quando eu botei um banco para mim e um banco para Deus, disse, Deus, se a oração do Pai Nosso ela é real, ela é viva, já que o Senhor realmente é um pai, eu nunca vi um pai, a tua própria palavra nos diz, que um pai que ama um filho, vendo ele pedindo um pão, vai dar para ele uma pedra. Não, pelo contrário, o Senhor vai dar o pão para ele. Nesse momento agora, o que eu quero não é pão. Nesse momento, o que eu quero agora é a sua presença. Então, se realmente existe isso, e isso é possível, como eu já vivi em outras épocas da minha vida, senta no banco aqui do meu lado, conversa comigo. Eu quero voltar a ouvir a sua voz ao ponto de entender que existe uma esperança de continuar vivo aqui nessa terra. Existe alguma coisa, existe um propósito para eu estar vivo ainda. Como eu tentei desistir da vida e o Senhor não deixou, o Senhor não permitiu eu ir embora dessa vida sem cumprir o seu propósito, então senta aqui do meu lado, fala para mim, porque eu estou tão cego, as minhas emoções estão tão bagunçadas, que eu não estou vendo razão de continuar vivo. Então senta aqui do meu lado e fala comigo.
Porque nesse exato momento agora, a depressão tomou conta da minha vida e a crise de ansiedade às vezes me faz sair correndo pela rua. Contanto que a minha esposa já saiu correndo atrás de mim para poder me abraçar e amenizar a crise de ansiedade. Mas nem o que ela faz e nem com as pessoas que dizem que me ama faz está surtindo efeito mais. Então, se existe algum raio de esperança, senta aqui do meu lado. Eu preciso sentir a sua presença, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso entender que o Senhor ainda me ama, que ainda existe um propósito do Senhor na minha vida. Glória a Jesus. E naquele exato momento, desabafando com Deus, fazendo essa exata oração, eu literalmente comecei a chorar desesperadamente, porque eu não via mais solução para a minha vida. Eu não via mais propósito. Eu não conseguia mais me sentir útil, tanto na vida da minha esposa, quanto na vida das pessoas que estavam à minha volta e que diziam que me amavam. E naquele exato momento eu comecei a chorar, 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 chorar. De repente eu vi como se uma neblina baixasse no corredor da minha casa e eu senti alguém me abraçando. E quando eu senti aquele abraço, e eu tenho certeza que existem pessoas agora que estão vendo essa live e que vão ver mais para frente, e conforme eu estou falando isso, eu estou profetizando exatamente isso na sua vida também. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir Ele te abraçando como um pai que abraça um filho em desespero. E naquele momento eu senti Ele me abraçando e falando assim, você está cansado, não está? Eu falei, tô muito cansado. Ele falou, então, você está cansado porque você está lutando com a força do seu braço. Deixa eu lutar por você agora, deixa eu te mostrar como eu sou um pai amoroso agora. E não confia mais na força do seu braço. Confia naquilo que eu tenho para você e na força do meu braço. Conforme eu estou ministrando isso, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sei que tem pessoas que estão sendo tocadas por Ele agora. E do mesmo jeito que Ele me abraçou e me tocou, e eu acredito que Ele está abraçando você agora, onde quer que você esteja. E Ele está dizendo exatamente isso. Você está cansado? Você está fadigado? Você está depressivo ao ponto de só o passado ou aquilo que você não tem fazer diferença na sua vida? Aquilo que você não tem fala muito mais daquilo que eu já fiz. Então, nesse exato momento, eu quero te mostrar que aquilo que você não tem é só a sua perspectiva. Porque a perspectiva que eu tenho é aquilo que eu já te dei, é aquilo que está dentro da sua alma, é aquilo que está dentro do seu propósito, é aquilo que eu te fiz para ser. Então, o que você não tem é o que o mundo fala que você não tem. Mas agora está na hora de parar de ouvir o que o mundo fala e voltar a ouvir o que eu falo a respeito de você. Então, nesse exato momento, a depressão começou a tirar as garras de dentro da minha alma, de dentro da minha mente. E eu falei, tudo bem, a depressão o senhor está arrancando, mas e essa ansiedade de que eu não vou conseguir fazer mais nada? Essa ansiedade que eu não vou conseguir ser mais ninguém? Essa ansiedade que eu não vou conseguir sair dessa situação que eu estou me encontrando? Ele falou, não tem problema, porque para a ansiedade também tem cura. O que eu disse na minha palavra? Lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu já tenho cuidado de você. E sei, você tentou desfazer da sua vida e eu cuidei para você não sair desse mundo. Eu mostrei para você que independente da sua ansiedade, independente da sua depressão, eu é que tenho que ecoar na sua alma. Então chega de lutar pela força do seu braço. Luta agora por aquilo que eu tenho para você. E foi quando eu perguntei, mas o que o senhor tem para mim? Porque eu não vejo mais solução. Meu casamento está praticamente destruído. Tudo aquilo que o senhor me deu construindo com os meus negócios, eu perdi tudo. Eu não tenho mais nenhum real no bolso. Pelo contrário, eu estou falido. Eu tenho um processo trabalhista. Meus amigos viraram as costas para mim porque eles não conseguiram me ajudar. Eles não estão vendo solução para me ajudar. A minha esposa já não sabe mais o que fazer. Mãe e pai praticamente viraram as costas, dizendo não tenho o que fazer com esse rapaz mais também. Então, nesse momento agora eu me encontro sozinho, Deus. E eu estou tão sozinho que eu não vejo mais sentido para viver. Foi quando mesmo abraçado comigo ele falou, então, agora você vai lutar pelo que eu falar para você lutar. Eu vou fazer aquilo que literalmente você abriu mão muito tempo atrás. Então, se você tinha uma boa palavra, você vai ter duas boas palavras agora. Agora, eu vou nutrir a sua raiz de novo. Eu vou tocar lá na fonte, aonde essa fonte estava amarga, assim como aconteceu com Mara, lá no deserto com o povo.
assim eu vou tocar na sua fonte lá no início e vou começar a mudar essa água que está amarga em água doce novamente. Eu vou começar a te mostrar que existe a possibilidade de eu mudar qualquer história. Glória a Deus. Eu vou mostrar para você que não é a sua palavra que é a palavra final da sua vida. Não é a palavra das pessoas que estão à sua volta que é a palavra final da sua vida. Na verdade, eu, pela palavra, te criei. E é a minha palavra que vai continuar fazendo efeito sobre a sua vida. Então, com a minha palavra eu te criei, com a minha palavra eu te sustento, e com a minha palavra eu vou mudar a história da sua vida. Mas você precisa voltar a acreditar na minha palavra a seu respeito, Vicente. Você precisa voltar a acreditar na raiz da palavra, na raiz daquele que te criou. E a palavra que eu tenho sobre você é: eu te perdoo, eu te amo incondicionalmente, e enquanto eu não der a palavra para te tirar desse mundo, o meu propósito tem que se cumprir sobre a sua vida, você acreditando ou não, você querendo ou não, se você se ligar a mim novamente, se você se enxertar em mim novamente, de você eu vou fazer dar bom fruto novamente. Então, os frutos ruins, eles vão ter um fim agora. E eu vou fazer você se revigorar novamente diante da minha palavra, diante daquilo que eu tenho para você. E os frutos bons que um dia você deu, desses frutos você vai colher. Mas isso não significa que você não tem mais fruto bom para dar. Eu quero fazer fruto bom novamente em você. Mas para isso você precisa acreditar em mim. Acreditar no que eu tenho para você. Foi quando eu comecei a abrir mão da ansiedade, da depressão e entender que por mais que eu tivesse crises, que por mais que eu passasse por dificuldade, eu tinha que acreditar naquilo que Deus tinha sobre a minha vida. E naquele exato momento eu falei: Deus, então o que o Senhor quer que eu faça? Ele falou: só abre para o escritório, abre o notebook e começa a escrever um livro chamado A Arte de Recomeçar. Na verdade, o primeiro livro que eu escrevi chama Sobreviver de Raiva. E o segundo livro que eu escrevi chama A Arte de Recomeçar. Foi quando ele falou para mim: escreve esse livro eu vou espalhar ele nas 4 cantos da terra, eu vou ajudar muitas pessoas através desse livro, através da sua vida, através da sua experiência. Então eu preciso que você escreva esse livro. Eu falei: mas pai, como é que eu vou escrever um livro falando de uma coisa que eu estou afundado nisso ainda, eu não estou vendo situação? Ele falou: é por isso mesmo, porque só pode falar de lágrima quem chora. Então só pode falar de depressão quem passa por ela. Só pode falar de ansiedade quem passa por ela. Foi quando eu escrevi esse livro. E eu falei: então, como é que eu faço para sair da depressão, então? Ele falou: simples. Depressão não é o que está enraizado no passado. Depressão é você trazer o seu passado para o presente e não viver o presente. Então você vai escrever exatamente sobre isso. Como é arrancar o passado do presente, deixar ele no passado e viver o dia de hoje. E eu falei: como é que eu vou arrancar as crises de ansiedade? Ele falou: ansiedade não é você pegar o futuro e trazer para o dia de hoje e abrir mão de viver o dia de hoje? Eu falei: é. Ele falou: então tá bom, então eu quero que você arranque a ansiedade, coloque ela no futuro e deixe viver só o hoje. Pega o passado, tira ele do hoje. Pega o futuro e tira ele do hoje e vive só o hoje. Porque para cada dia basta o seu mal. Não vai adiantar você querer viver o amanhã e não vai adiantar você trazer o passado para viver o hoje, porque você não vai solucionar mais. Eu falei: mas como assim, Deus? Ele falou: a água que já passou debaixo da ponte tem como voltar? Eu falei: não. Ele falou: então deixa a água embora. Deixa o perdão correr através da sua vida. Perdoe as pessoas que te feriram, perdoe as pessoas que te machucaram, perdoe a si mesmo, perdoe toda a situação que está envolvida. E libere perdão disso aí. Deixa o passado ser parte do passado mesmo. Deixa ele fazer viver do hoje. Não deixa ele viver mais presente hoje. Eu falei: mas não é fácil assim viver do dia para a noite isso. Ele falou: não, isso é um processo. Eu falei: mas como é que vive esse processo? Ele falou: fácil. Acredita no que eu tenho na sua vida. Acredita que a fonte da sua vida tem que voltar a ser eu, porque a minha fonte não consegue sair coisa ruim. Só consegue sair coisa boa. Aleluia. Eu vou nutrir a sua alma. E a partir de hoje, os frutos que você vai começar a dar serão frutos bons. Porque uma árvore não pode dar fruto bom e ruim ao mesmo tempo. Então, a partir de hoje, eu vou podar você. Eu vou podar os galhos que não prestam. Eu vou tirar os frutos ruins que estão aí. Eu vou dar folha nova para você.
eu vou nutrir a sua raiz com coisa boa. E dentro de um tempo determinado, os seus frutos bons vão começar a aparecer novamente. E não vai ser as pessoas que vão desfrutar desse fruto, mas vai ser você primeiro. E eu falei, mas é possível isso acontecer? Ele falou, só obedece o que eu estou te pedindo. E eu vou te dizer uma coisa, todas as vezes que a depressão vier bater a sua porta, lembra que você só quer viver o hoje. Todas as vezes que a ansiedade quiser bater a sua porta, lembre-se que só tem que viver o hoje. Porque o amanhã pertence a mim e o passado não pertence a você, também pertence a mim. Porque eu vou pegar o seu passado, vou pegar o seu futuro e vou transformar isso num fruto bom no dia de hoje. Você vai conseguir viver o melhor dessa terra. Aleluia. Foi quando eu tomei essa palavra para o meu coração, mano. E todos os dias, quando a depressão ela bate na minha porta, eu falo, peraí, a depressão pode bater? Pode. Mas ela vai bater na porta e ela só vai entrar se eu permitir ela entrar. Então, se eu abrir a porta para a depressão entrar, ela vai entrar. Mas se eu não abrir, ela vai ficar do lado de fora. E a ansiedade da mesma forma. Foi quando eu lembrei daquele versículo que diz que o nosso inimigo está como um leão ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E uma das coisas que mais me chama atenção nessa palavra é que ele está como um leão, mas ele não é leão. Ele está num formato de leão, mas ele não é leão. Aleluia. Ele pode rugir como leão, mas ele não é leão. Verdade. Ou seja, ele pode querer botar o medo como leão, mas ele não é leão. Ou seja, por que o leão, literalmente, ele é o rei? Porque quando ele dá o seu branido, a sua presa treme. Porque o ruído dele faz tremer do lado de dentro e causa pânico e paralisa a pessoa. E paralisa literalmente, não a pessoa, mas a sua presa. Então o leão, ele consegue literalmente paralisar, tremendo a pessoa pelo lado de dentro. Só que esse leão, chamado depressão, ansiedade, que está rugindo na nossa vida, ele só vai tremer do lado de dentro se a gente abrir a porta para o rugido entrar. Primeiro, porque ele não é leão. E segundo, que o rugido dele, não sendo de leão, ele não vai fazer tremer, a menos que você abra a porta. Então hoje eu não sei como está a sua vida, mas eu quero convidar você a fechar todas as portas que foram abertas um dia do seu lado emocional. Eu quero que você feche todas as brechas, e para fechar essas brechas você tem que liberar o perdão. Para fechar essas brechas você tem que liberar literalmente o seu passado, do passado mesmo. E você tem que liberar o seu futuro, que fica fazendo caos na sua vida no dia de hoje, para o seu futuro. E viver aquilo que Deus tem para o seu hoje. Mas nem sempre é difícil, nem sempre é fácil. E a Bíblia não está dizendo que seria fácil, mas ele está dizendo que é possível. Principalmente se nós acreditarmos no leão da tribo de Judá, aquele que quando dá um rugido, não faz a gente estremecer, mas faz o nosso adversário que ruge como um leão, mas não é leão, ser paralisado e sair fora da nossa presença. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração hoje, Adrien, todos que estão conosco e aqueles que vão ouvir essa mensagem. Não importa o que aconteceu no seu passado, porque passado continua sendo passado e vai ser passado para o resto da vida. Não adianta deixar o futuro vir bater na nossa porta e estremecer a gente, por quê? Porque ele ainda é futuro. E pasme uma coisa, o futuro se chama amanhã, não é? Isso só consegue viver o hoje, não é? Se você dormir hoje e acordar amanhã, vai ser hoje, não vai ser futuro. E o hoje vai ser seu passado. É por isso que a Bíblia está dizendo, e Deus é muito enfadonho, muito perspicaz naquilo que Ele está dizendo, em que nós temos que viver apenas o hoje. Porque o amanhã pertence a Ele e o ontem não pertence a nós. Então, a partir de hoje, assim como Deus vem curando a minha vida todos os dias, e o André está aí, e eu falei para ele essa semana, e ele vivenciou isso comigo. Essa semana a depressão, a ansiedade bateu forte, bateu mesmo, de verdade. E eu achava que essa pancada ia me desestruturar. E o André falou para mim assim, moço, lembra dos frutos que você está dando, porque os frutos são bons. E você não pode deixar a depressão e a ansiedade contaminar a sua raiz para os frutos ficarem ruins. Aleluia. Não, o fruto é bom, ele tem que continuar sendo bom, irmão. Então fecha a porta. Não deixa esse ruído e nem o adversário que está do lado de fora entrar dentro
e fazer arruaça naquilo que Deus já tem mudado. E foi quando eu olhei e falei, é verdade, o que o André falou tem toda a verdade. Eu não posso deixar mesmo e nem posso abrir a porta da minha vida, a porta do meu casamento, a porta das minhas finanças, a porta do propósito que Deus tem na minha vida. Eu não posso deixar com que essas coisas que estão do lado de fora venham estremecer aquilo que está do lado de dentro. Por quê? Porque eu abri a porta para Cristo e Cristo está do lado de dentro. E Ele é o único que pode me dar aquilo que eu preciso, que é a paz que excede todo entendimento. E a paz que excede entendimento, essa frase, ela mudou muito a minha vida, a minha forma de ver as coisas. A paz que excede o entendimento. Ou seja, não dá para você entender essa paz. Não dá para você entender o que aconteceu no passado, às vezes. Não dá para você entender o que ainda vai acontecer no futuro. Então, essa paz que excede todo entendimento, ela tem que fazer parte da nossa vida no dia de hoje. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. O meu passado eu não tenho controle mais, mas eu tenho certeza que aquele que reina em mim, ele é capaz de fazer com que o meu futuro seja bom e que o meu passado se torne frutos bons também. Então, eu quero deixar essa palavra para o seu coração que está conosco aqui. Não importa o que aconteceu no passado, porque o passado vai continuar sendo passado. Não importa o que vai acontecer amanhã, porque isso está no controle de Deus, não está no nosso controle. O que importa é o que a gente controla hoje. Então, controle suas emoções. Controle de verdade aquilo que você tem domínio. E aquilo que você não tem, entrega na mão dele, porque ele tem e ele pode fazer todas as coisas da melhor forma possível, como você não pode fazer. Então, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. A depressão está fazendo parte da sua vida hoje, põe ela para fora e fecha a porta. A ansiedade está fazendo parte do seu presente hoje, põe ela para fora e fecha a porta. Porque quem manda dentro de você é você. Então, se você quiser que a depressão saia, ela vai ter que sair. Se você quiser que a ansiedade saia, ela vai ter que sair. E não deixe a sua casa vazia. Chame Cristo, chame o Espírito Santo para habitar dentro da sua alma hoje. Porque uma coisa é certa. Se a sua casa está vazia, o adversário está do lado de fora procurando algum lugar vazio para entrar. Então não deixe sua casa vazia. Enche ela do Espírito Santo de Deus, enche ela da palavra, enche ela da fé, da esperança e principalmente receba o amor incondicional da parte de Deus pela sua vida. Porque não importa os erros que você cometeu, não importa as dificuldades que você tenha passado. Ele é um pai amoroso que está de braço aberto dizendo, pode vir, filho. Assim como o filho pródigo, assim ele está fazendo a mesma coisa por você. Pode entrar, porque a mesa é sua, porque o anel é seu, porque a roupa nova é sua, porque a sandália nova é sua, a casa ainda continua sendo sua. Pode entrar, filho. Porque da mesma forma que o filho pródigo entrou dentro da casa, a casa também entrou dentro do filho pródigo. E é isso que eu quero convidar você hoje. Deixe a casa entrar dentro de você. A casa de um pai amoroso, de um pai que te perdoou, de um pai que está disposto a te levantar de novo, de um pai que está disposto a nutrir as suas raízes de novo e te dar e fazer você dar frutos bons novamente. Eu quero profetizar que esse ano de 2025, assim como Deus tem mudado a minha história, também está mudando a sua história. Assim como Ele tem edificado novamente o meu casamento, também vai edificar o seu casamento. Assim como Ele tem reestruturado a minha saúde emocional, assim Ele está reestruturando a sua saúde emocional novamente. E eu quero profetizar e declarar a partir de agora, todas as cadeias emocionais, todas as correntes emocionais, tudo aquilo que o adversário programou para te travar de vez e não deixar esse ano de 2025, seu ano da mudança, da virada, da reestruturação na sua vida, assim ele está caindo por terra hoje, como caiu na minha vida, em nome de Jesus Cristo. E esse ano de 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Nós já estamos em fevereiro, mas antes de acabar esse mês, ainda haverá notícias boas sobre a sua vida, ainda haverá reviravolta na sua vida para o lado bom, e aquilo que estava amargurando a sua vida, a partir de hoje, essa fonte está sendo tocada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e essa fonte passa a ser uma fonte boa, uma fonte frutífera, uma fonte que dará 1%, assim como aconteceu na Bíblia, 1%, assim vai acontecer na sua vida e na minha vida também. É essa palavra que eu tenho para deixar para a sua vida, para o seu coração, para a sua família,
dizendo: depressão tem cura, ansiedade tem cura, e ela é só uma. Abrir a porta para jogar aquilo que está fora, aquilo que é entulho na sua vida, e deixar Cristo e o Espírito Santo reinar sobre a sua vida. É essa palavra que eu tenho para o seu coração, e eu tenho certeza absoluta que dessa live, dessa palavra, muitos frutos serão bons na sua vida, e você vai viver ainda hoje, você ainda vai viver essa semana, você ainda vai viver esse mês, você ainda vai viver esse ano, e essa palavra, ela vai jorrar como fonte de água viva na sua alma, no seu coração, na sua mente e no seu espírito. É essa palavra que eu tenho para você, em nome de Jesus. Amém. Amém, Glória? Amém. Irmão Vicente, eu pude contemplar, eu pude sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu também senti a presença do Pai. Essa live vai ficar marcada e eu creio que vai alcançar milhares de vidas, porque esse testemunho que o Senhor deu, o que o Senhor já passou, o que Deus vem fazendo, vai impactar milhares de vidas, porque Deus ele nos faz promessas, né? E quando Deus faz promessa, ele cumpre. Ele cumpre e ele vai para os quatro cantos. Aqui em Pernambuco, a gente costuma dizer que Jesus ele sopra nos quatro cantos da terra. E eu creio que esse testemunho vai impactar, vai ajudar e vai salvar muitas vidas para o reino de Deus. Foi muito bom. Eu senti a presença de Deus e eu não sei nem o que falar, porque Deus falou grandemente aos nossos corações. Muitas coisas que eu passei, que só eu e Deus sabe, Deus se revelou nessa live, foi necessário. A gente, eu acredito que tem mais de um ano que a gente estava para fazer uma live. É verdade. E o Espírito Santo de Deus marcou esse momento para que aconteça. Deus ele tem a data certa para cada propósito dele. Eu costumo dizer, Deus disse, vai acontecer tal dia, porque tinha alguém, ora eu, nessa live, que estava precisando ouvir isso. E Deus falou. E eu só tenho a lhe agradecer por ter tirado um tempo para estar participando dessa live. Muito prazer todo mundo. Que Deus possa estar ali pensando grandemente, e que grandes coisas Ele venha fazer sobre sua vida. E a palavra de hoje para o Senhor é gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Gratidão é toda minha, pastor Adrien. Eu quero desejar uma ótima noite para você que ainda está conosco. Se você quiser adquirir meu livro, está lá no meu Instagram, no link, chama Arte de Recomeçar. Muitas pessoas têm sido impactadas de verdade, têm sido curadas através desse livro. Eu acredito que Deus vai fazer isso na sua vida também, em nome de Jesus. Porém, quero ressaltar também que os livros do pastor Adrien são excepcionais, são maravilhosos. Deus tem curado muitas pessoas através do livro dele também, dos livros, ele tem alguns livros. Então, eu quero agradecer, pastor Adrien, pelos seus livros, por ser esse canal de bênção na minha vida. Quero agradecer a sua família. E eu tenho certeza que essa live e outras que vão vir por aí, porque eu quero voltar a fazer live para o senhor. Amém, pastor. Quando você quiser, o senhor pode me chamar, vai ser um prazer, com certeza. Ele colocou o link aí, ó, o livro da Arte de Recomeçar. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz e te faça prosperar abundantemente em tudo, pastor Adrien. Porque o senhor tem sido boca de Deus e um canal de Deus na vida de muitas pessoas. Eu tenho acompanhado o seu ministério de perto e o senhor tem sido canal de bênção na minha vida. Muitos vídeos mesmo que o senhor grava, chega no momento certo e na hora certa. Então, que Deus continue abençoando o senhor. Muito obrigado pelo convite. E espero que o senhor me convide novamente, porque foi um prazer estar aqui com o senhor nessa noite. Amém, irmão Vicente. Muito obrigado por tudo. E que Deus possa te abençoar poderosamente, viu? Amém. Tenha uma boa noite e foi uma honra muito. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. E se precisar de alguma coisa, conte conosco. Se tiver alguma crise, precisar de auxílio, tem o pastor Adrien, pode me chamar também lá no bate-papo também. O que a gente puder ajudar, a gente está aqui, vai ser sempre um prazer. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos.
Tenha uma ótima noite, um ótimo domingo. E saiba de uma coisa: o amor incondicional de Deus nos guarda de qualquer situação dessa aí. Então, quando você tiver algum problema, faz como eu fiz. Acesse esse amor incondicional. Eu tenho certeza que você vai viver coisas grandes, assim como eu tenho vivido também. Beijo no coração de todos. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. E até a próxima, se Deus quiser. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe cada um que teve esse tempo de estar aqui na live, recebendo da parte de Deus através de testemunhos. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. E a gente vai finalizar sem antes que o irmão Vicente faça uma oração em nome de Jesus. Amém? Faço sim. Vamos orar. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, porque infinitamente mais o Senhor tem ido além das nossas expectativas. Obrigado por cada pessoa que está conosco. Obrigado por cada pessoa que foi tocada. Obrigado por cada pessoa, Pai, que conseguiu entender que realmente a sua palavra é a primeira e a última palavra na nossa vida. Nos perdoe porque muitas das vezes nós damos ouvido ao que os outros falam, nós damos ouvido ao que o adversário fala. Nos perdoe porque muitas das vezes nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa para o adversário. Mas nessa noite nós consagramos a nossa vida, a nossa casa, nós consagramos, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, nós nos consagramos a Ti, ó Pai, pedindo que, de fato, toda ansiedade e depressão agora seja arrancada com raiz e tudo de nossas almas, de nossa mente, e, ó Pai, que o Senhor faça morada, Espírito Santo, em nós, e que o Senhor ocupe cada canto, ó Pai, para que realmente, de fato, não haja mais brecha para o nosso adversário. Continue, Senhor, cuidando de nós, que nós somos filhos e nós precisamos de Ti. Continue conosco, porque precisamos e somos carentes desse amor incondicional. Nós te agradecemos pela vida do pastor Adrien e de cada pessoa que está ouvindo e ainda vai ouvir essa live. O Senhor continue curando pessoas, o Senhor continue restaurando lares e famílias, e que, acima de tudo, levante quem está caído e cure, Senhor, a ferida dos que estão feridos. É o que nós te pedimos, Pai, pelo poder que há no Teu nome, Jesus, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido? Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Fique na paz. Um abraço. Meu irmão. Todos da live, Deus abençoe também. Fiquem na paz e até a próxima. Que Deus abençoe.